Boa noite, sejamos todos bem-vindos. Uma noite chuvosa, mas aqui estamos para mais uma noite, um estudo, do Evangelho que nos orienta para a vida. Nós estamos aí com a nossa reforma, como vocês estão vendo, está um pouco bagunçado, mas os trabalhos não vão parar, a gente continua normalmente, tá? A gente só pede aí a compreensão de todos quanto à situação material aí um pouco desorganizada, mas a espiritualidade está aqui presente, tudo certinho. Então vamos iniciar os nossos estudos da noite, agradecendo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia, a Jesus, nosso Mestre, nosso guia, a espiritualidade amiga desta casa, aos nossos anjos da guarda, nossos mentores individuais. Agradecemos por esta noite em que estamos aqui reunidos para aprendermos juntos mais um pouquinho e com os nossos corações unidos, com os nossos pensamentos e sentimentos voltados para a espiritualidade maior, para o Mestre Jesus, para Deus Pai. Nós agradecemos pelo dia de hoje, pela oportunidade da vida, agradecemos pelos nossos lares, pelas nossas famílias, por esta casa abençoada que nos acolhe e por Jesus estar sempre a nos amparar, sempre com as mãos estendidas para nós, esperando que cada um de nós faça um movimento em sua direção para recebermos a inspiração e o auxílio necessário para as nossas caminhadas. Obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma noite que nos reunimos para aprender. Que assim seja. Nessa noite nós temos a alegria de receber o nosso amigo Wagner Sofiati, de Iracemápolis, fugiu o nome da cidade, que traz para nós o estudo do Evangelho, a reflexão da noite, o jugo leve. Capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador. Wagner, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer rever os amigos, as amigas desta casa. E é tão bom iniciarmos a semana uma atividade dentro da seara de Jesus. E nesse sentido, então, nós optamos por trazer esta reflexão, o jugo leve. Como a Cecília nos fala, ela está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é muito interessante, os mentores da codificação, ao elaborarem o Evangelho, fez de tal forma que foi nos esclarecendo e ligando um capítulo ao outro, de modo que desse a todos nós aquele conforto, desse a todos nós aquele esclarecimento do Evangelho de Jesus, agora sem mais as alegorias que Jesus se viu obrigado a fazer. Porque no capítulo 5 é bem-aventurados os aflitos, Então vai nos falar sobre as aflições comuns a todos. E logo em seguida então vem este capítulo, Cristo Consolador. E por que ele é considerado o Cristo Consolador? Aí então nós vamos ver que esse capítulo começa justamente com esta passagem de Mateus, no capítulo 11, versículos de 28 a 30, aonde Jesus faz a seguinte colocação: Vinde a mim,
todos os que andam em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Para que entendamos a proposta desta fala de Jesus, nós temos que fazer primeiro uma contextualização do que ocorrera para Jesus falar desta forma. Então nós vamos perceber que essa passagem referente ao Mestre ocorreu após inúmeros ensinos, curas e feitos em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade, na realidade, de fluxo de comércio. Então por ali passava muito caravanas para que ia do Egito à Pérsia, a Fenícia. Então ali era uma rota de comércio. Consequentemente, aquelas pessoas estavam muito mais voltadas às questões materiais. Elas estavam muito mais ocupadas no ganho, na troca, na mercadoria fácil. Então, nós vamos ver ali no mapa, nós vamos ver bem no centro o mar de Genezaré, né? Que na verdade é um lago, e um pouquinho ao norte, em cima, nós vamos ver lá Cafarnaum. Não sei se dá para ver, tudo bem? Então, e nessa cidade, Jesus várias vezes esteve nela, e várias vezes ele fez curas, colocações, ensinos, sermões, e o povo daquela região pouco valor deu a tudo que Jesus proferiu e realizou. Tanto que Jesus estava, antes dele falar a citação, ele falou que se tudo que fora feito em Cafarnaum tivesse sido em Tiro ou Sidom, mais ao norte, lá na Fenícia, próximo já ao mar, tem o Tiro e Sidom um pouquinho mais acima, que eram povos pagãos. Então Jesus falou, se tudo isso que eu fiz aqui fosse feito lá, muitos teriam me seguido, muitos teriam se renovados. Então, na verdade, ele estava não entristecido, mas vendo como aquele povo estava desperdiçando a oportunidade. E assim, então, nós vamos, à luz da doutrina espírita, entender parte a parte destes versículos. Por quê? Porque Jesus utilizava com frequência os hábitos de época, os costumes, para que o povo entendesse melhor a sua explanação, o seu ensino. Então ele usava muito das coisas que era comum àquele povo. Né? Na parábola do fermento, ele vai falar da confecção do pão, que era feito por todas as casas. E aqui não é diferente. Mas ele começa dizendo, vinde a mim. Ele não só disse naquele momento, ainda hoje ele está a dizer para todos nós, vinde a mim. Porque ele é o enviado do Pai. Ele é aquele irmão maior que já fez toda a trajetória ascensional. Ele já tem experiência e maturidade para nos tutelar. Então, tudo que ele vem nos propor são situações facilitadoras para a nossa evolução, para que não tenhamos que sofrer para evoluir. Então ele diz, vinde a mim. E muitos se achegaram a ele, com diferentes propósitos. E ainda hoje é assim. Muitos, infelizmente, procuram o Cristo quando está doente, quando está desempregado, quando há uma briga, um desentendimento, ou então quando a pessoa está entristecida, aí ela procura Jesus. Caso contrário, ela continua a levar a sua vida e
voltado para as questões materiais, como o povo daquela região. Então, este convite feito a Jesus, ele faz para todos nós, indistintamente. E assim, muitos o procuraram, e aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, o jovem rico, que ele vai em busca do reino dos céus. Era aquele jovem muito correto, era aquele jovem que seguia as Escrituras, cumpria todas as obrigações pertinentes à sua religião. Ele fazia o jejum, ele fazia as diferentes orações do dia, ele pagava o dízimo, ele ia nas sinagogas, mas ainda ele estava inquieto, porque ele, com tudo isso, ele não sentia ainda a presença do reino dos céus na sua vida, no seu íntimo. E ele vai buscar Jesus para entender o que lhe faltava ainda. E Jesus diz: vai, vende tudo o que tem, volta e segue-me. Mas ele não entendeu, porque ele era rico. Ele não entendeu o que Jesus falou quando vai, vende tudo o que tem. Ele achou, como muitos de nós achávamos, que era vender os bens materiais, que era dispor dos recursos materiais, mas isso ele poderia até fazer, mas a necessidade, a pobreza voltaria a ter na humanidade. Quando Jesus disse, vai, vende tudo o que tem, o que ele tinha de valor? O que ele tinha era a responsabilidade, o que ele tinha era aquela fé nas suas convicções religiosas. Então, Jesus queria que ele fosse vender ou ensinar as pessoas a terem a mesma fé que ele tinha, a terem a mesma responsabilidade que ele trazia. Porque assim fazendo, ele estaria exercitando, trabalhando todo o seu conhecimento espiritual, que nós chamamos de caridade. Porque o amor é um sentimento, mas o amor em ação é a caridade. Então ele tinha este amor com ele, mas ele precisava dar, vender, externar. Mas ele não entendeu. Aí ele segue viagem e vai aos jogos que na época existia, como existe hoje a Olimpíada. E ali chegando, os jogos eram muito violentos e ele então vem a sucumbir, vem a desencarnar. Mas Jesus diz, vinde a mim. E também foram até ele 10 leprosos. 10 leprosos que queriam cura física. Porque a lepra naquela época não era só enfermidade cruel que corroía o corpo do enfermo, mas ela era muito assim, vexatória, era algo de muita discriminação. Quem tinha a lepra, ele não podia ficar em convívio com ninguém, nem com os familiares, nem com a população. Eles ficavam fora da cidade, ficavam às margens da cidade e dormiam em grutas ou até ao ar livre. E ainda eles eram obrigados a ter no seu pescoço um sinete, um sininho, porque caso alguém se aproximasse deles, eles tinham que tocar aquele sininho e dizer, eu sou leproso, eu sou enfermo, não se aproxime de mim. Então veja que situação triste daquelas pessoas com essa doença. E Jesus, eles não podiam chegar próximo, mas eles, sabendo que Jesus estava nas cercanias de onde eles se encontravam, vai ao encontro de Jesus. E Jesus, na sua misericórdia, cura-os, os 10 leprosos, daquelas chagas que traziam. E saem saltitantes, e saem para desfrutar a vida que lhe estava sendo cerceada. Vai em busca dos prazeres materiais que até então eles não poderiam gozar. E dos 10 que foram
buscar a vida, aproveitar a vida, um apenas retorna para agradecer a Jesus e reconhecer que ele precisava, a partir daquela cura, ser um homem novo. Morrer o homem velho de vícios e paixões. Por isso Jesus disse que apenas um se salvara. Os outros, buscando a vida desenfreada, haveriam de talvez contrair novas enfermidades ou outras decepções materiais. Jesus diz: vinde a mim. E vai até ele uma mulher hemorroíça. Era aquela mulher que tinha uma enfermidade ginecológica. Aquela mulher que sangrava dia a dia, semanas, meses, anos. Ela tinha o fluxo contínuo de sangramento. Imaginem vocês que naquela época, primeiramente a mulher não era valorizada. E quando esta estava no período menstrual, ela não podia entrar em contato com ninguém, nem com os familiares. Ela tinha que ficar excluída, isolada, porque era considerada como impura. Ela estava impura. Terminado esse período, então ela tinha que ir primeiramente até o templo, ou fazer um pequeno sacrifício, uma pequena oferenda, para depois ela voltar a ser considerada pura e aí voltar ao convívio doméstico, familiar e social. Ela não podia chegar perto de ninguém. Agora imaginem vocês esta mulher hemorroíça que há anos estava nesta condição. Mas ela tinha uma fé muito grande, uma fé inabalável. E ela, vencendo os preconceitos de época, ela não queria ter o luxo de falar com Jesus, dele poder se voltar a ela. Mas ela acreditava que se ela tocasse as franjas de sua vestimenta, ela ficaria curada. E assim ela o faz. Vence os preconceitos, entra entre a multidão e com muita dificuldade toca as franjas do manto de Jesus. E nesse instante Jesus para e diz: alguém me tocou. Os apóstolos à sua volta, eles ficam surpresos, falam: mestre, muitos estão a te tocar, muitos querem te ouvir, muitos querem se aproximar de ti, como assim alguém me tocou? Ele falou: não, alguém me tocou porque de mim saiu uma virtude. E a partir daquele instante, aquela mulher ficara curada. Por isso que Jesus fala até hoje: vinde a mim. E existem aquelas pessoas que foram por questões espirituais, outras por questões de enfermidade, outras porque eram tidas como endemoniadas, nada mais do que em processo de obsessão, mas existiam aqueles que queriam absorver os ensinos do Mestre. E Nicodemos é um destes. Nicodemos é o grande doutor do Sinédrio. Ele tinha uma alta postura dentro, o colegiado de doutores da lei. Mas, por ele ter esta condição, ele não poderia estar em contato de Jesus. O seu orgulho não permitia. Então ele ficava sempre às espreitas por onde Jesus se encontrava, mas ficava atento a tudo que Jesus falava. E aquilo era para ele uma enxurrada de valores e de conhecimentos espirituais. Mas algumas coisas ele não entendia. Então, quando isso ocorria, Nicodemos ia na calada da noite buscar Jesus, porque ele não poderia ser visto pelos homens. E nesses encontros, um deles, Nicodemos
pergunta, mas como pode um ancião voltar ao ventre materno? Porque naquela época já se tinha a ideia da reencarnação. Não com esta palavra, porque esta palavra é um neologismo, ou seja, é uma palavra nova, criada por Kardec, para melhor exprimir este fenômeno. Mas eles entendiam, também não muito diferente, de ressurreição, ou seja, que o espírito ia ressurgir. Mas houve, com o passar do tempo, por razões, vamos assim dizer, políticas, que a palavra ressurreição, eles deram a entender que o corpo voltaria. E isso a ciência mostra que não é capaz. Mas eles tinham uma noção. E Jesus diz a ele, Nicodemos, você que é um mestre, não consegue entender essas coisas? Imagine se eu falasse as coisas do céu para você. Então vejam que sempre Jesus esteve e se encontra à disposição de todos aqueles que queiram ir até Ele. E Ele diz, vinde a mim. E por que Ele fala isso? Ele diz, a todos os que andam em sofrimento e vos achais carregados. Ora, quem de nós, no atual estágio evolutivo, aonde estamos dando os primeiros passos na nossa evolução, os primeiros ensaios de conhecimento, quem de nós não trazemos dúvidas, não erramos, por isso que sofremos o efeito dos erros cometidos? Então, Jesus diz, todos os que andam em sofrimento. Então veja, com isso ele está mostrando a universalidade de seus ensinos. Então a pessoa que queira seguir o Mestre e as religiões respectivas não pode cercear o ingresso de quem queira adentrar a uma casa religiosa. Não pode haver seleção, não pode haver algum ato iniciatório, tipo batismo, por exemplo. Não estamos aqui criticando, mas tanto que Jesus mesmo disse que João, o Batista, batizava com a água, mas ele é com o Espírito Santo e o fogo, que é uma outra ideia que devemos entender. Porque João Batista estava pregando o arrependimento, que é fundamental. Só vamos poder evoluir se nós nos arrependermos, reconhecermos que somos falíveis, que precisamos de ajuda, que não somos insubstituíveis, que não alimentamos o orgulho, nem tampouco o egoísmo. Então, Jesus fala, todos que queiram buscar, Ele está à disposição. E também a sua imparcialidade. Por que a imparcialidade? Porque Ele não tem pré-requisitos, não tem essa condição de ser uma condição social boa ou não, negro, branco, índio, amarelo, todos indistintamente têm condições e deve buscá-lo, e Ele está para atender a todos. E Ele diz, e eu vos aliviarei. Olha a autoridade de Jesus. Ele faz um convite a todos. A priori ele não sabe o que vamos até ele pedir, mas ele já sabe a resposta. Que ele vai aliviar a nossa curiosidade, a nossa enfermidade, o nosso sofrimento, as nossas angústias. O que quer que seja, Ele vai aliviar. E por quê? Por que Ele fala com tanta convicção? Porque Jesus veio revelar a lei divina. Esta lei que nós chamamos lei, né? Na realidade o que é? A vontade de Deus. Qual é a vontade do Pai? Que tudo que Ele criou esteja em harmonia, em equilíbrio. Então, quando nós
seguimos a vontade do Pai e buscamos atendê-lo, nós vamos fazer o quê? Aquilo que compete a nós, espíritos que somos. Evoluirmos em conhecimento e moralidade. Entender que todos nós somos irmãos e não competidores, e não inimigos. Nós não estamos disputando nada, porque todos nós, invariavelmente, um dia chegaremos àquela reta final, a reta de chegada, que é a condição de espírito maduro, espírito puro, conforme a classificação que o Livro dos Espíritos nos traz. Então, ele veio revelar esta lei. E se nós compreendermos e aplicá-la, o que vai acontecer? Todas as nossas mazelas serão aliviadas. Não porque será retirado de nós, mas quando nós vamos entender por que sofremos, quando vamos perceber que o sofrimento não é culpa do próximo, não é mal olhado de ninguém, não é macumba de quem quer que seja, mas é ato falho que nós realizamos, quer no presente, quer no passado, conforme o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Então ele vem nos trazer esse alento, ele vem nos mostrar que tudo passa, porque Deus, ao nos criar, ele não ia criar nada imperfeito, nada incompleto, nada falível, nada que não vai dar certo. Tudo que Deus criou é justo, é perfeito. Ao nos criar, também Ele sabe que cada um de nós um dia seremos espíritos maduros. E cada um de nós, ao criar, Deus não criou nem a Cecília, ninguém, para povoar esse universo, para encher os planetas de gente. Não! Cada coisa que Deus criou tem um propósito, tem uma finalidade. Cada um de nós aqui presente, Deus, ao criar cada um de vocês, porque Deus tem um propósito para cada um de nós, que será realizável quando nós tivermos a maturidade suficiente, a condição de espírito puro. Por exemplo, a gente precisa de exemplo para entender as coisas. Jesus, nós sabemos, ele foi criado como nós, simples e ingênuo, não é isso? Alguém tem dúvida? Não. Ele percorreu a evolução e atingiu a condição de espírito puro. Ao atingir esta condição, então Deus deu a ele um determinado compromisso. Qual? De nos tutelar, de criar este planeta e acompanhar nosso desenvolvimento, a nossa evolução. Por isso que ele diz inúmeras vezes: meu Pai me enviou. Tudo que eu faço, eu não faço pela minha vontade, mas é a vontade do Pai. Percebe? E por isso que ele diz que ele estaria conosco até a consumação do século. Ou seja, até que todos estejam em condição de espíritos puros. Ele diz que nenhuma de suas ovelhas se perderão. Então, Jesus teve esse compromisso. Quando Deus criou Jesus, para que ele, ao chegar esse momento de pureza, pudesse então nos tutelar. Assim sendo, cada um de nós teremos um propósito quando atingirmos a perfeição. Já pararam para pensar nisso? Ou vocês acham que a gente vai ficar espírito puro só para ficar nas benécias do céu, do paraíso, tocando harpa? Longe disso, é onde mais vamos trabalhar, né? Então, assim sendo, ele vai nos aliviar, porque ele vai nos mostrar exatamente isso. Você um dia será um espírito puro. Ora, se um dia chegaremos nessa condição, subentende-se que
todas as dificuldades, todas as adversidades foram vencidas. Percebem? Por isso que ele é o Cristo Consolador. Porque ele vem nos estimular a trabalhar nosso espírito. Ele vem nos dizer que a vida não é só sofrimento, mas é aprendizado. Deus não pune, não castiga, mas Ele permite que nós nos reeduquemos. Se eu errei diante da lei divina, Deus me dá a reencarnação para refazer a lição e acertar. Enquanto eu não acertar, eu vou reencarnar até aprender. Mas não vou simplesmente ser aniquilado, isolado num inferno ou coisa semelhante. É até interessante, né? Para nós que vivemos na região do trópico e Equador, o inferno é o quê? É fogo, caldeirão, né? Porque a gente fica fervendo. Mas para os esquimós, sabe o que é o inferno? Você ficar dentro de uma geleira. Não é fogo. Então vejam vocês como nós criamos imaginações. Mas continuando, e aí que vem a beleza de Jesus, a sua humildade, como ele se coloca numa condição de subserviência para nos atender. Então ele fala assim: tomai sobre vós meu jugo. Então, o que é esse jugo? Não é julgar, é jugo. Jugo é aquela peça de madeira encaixada sobre a cabeça de 2 bois, para que possam ser atrelados a uma carroça ou a um arado. Que no Nordeste chama de canga, né? Então, ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. Sabe por que ele falou isso? Porque é o seguinte, quem lidava, né, e ainda lida com criação animal, o que eles fazem? Esse aparelho chamado jugo, eles colocam do lado direito um boi já conhecedor da lida, do comando do guia. Então, é aquele boi que, conforme o condutor vai falando, ele sabe o que tem que ser feito. Do lado esquerdo é colocado um boi que ainda não sabe nada, um boi que ainda vai aprender, um boi que ainda vai conhecer o comando do condutor. Então Jesus, quando fala isso, olha o que ele está nos dizendo, por isso que ele é o Cristo Consolador. Eu vou estar ao lado de vocês, porque eu já conheço a vontade de Deus. Eu já sei o que Deus espera de cada um de nós. Vocês que ainda não conhecem, fiquem ao meu lado e eu vou ensiná-los. Por isso que ele falou desta forma: tomai sobre vós o meu jugo. Aceitem ficar atrelado a mim. Olha que maravilha, porque Jesus então usava daquilo que era comum entre eles para concretizar o seu ensino que ele estava dizendo. Porque ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, se vocês aceitarem a minha companhia, vocês não vão precisar da chibata, do rabo de tatu, né? Ele apanhou muito, acho, de rabo de tatu. Mas, sabe, não precisa do rei, não precisa da espora, porque Jesus vai nos ensinar de forma tranquila, calma. Por isso que fala: quem não vem pelo amor, vem pela dor. É aquela pessoa que, não querendo seguir o Cristo, estar com o Cristo, vai sofrer as consequências da vida. Quando ele fala, então Jesus é o mestre enviado pelo Pai para ensinar a lei aos homens. Por isso que ele veio com esta missão, porque ele tem autoridade para tal.
E quando ele fala, eu sou manso, a mansuetude aqui não é simplesmente de obedecer, acatar, sem pensar, sem refletir. Muito pelo contrário. Mansuetude aqui é o sentido de que eu devo analisar a lei divina, ver se aquilo é real, é positivo, é algo bom. Refletir, então você vai assimilar, refletir e vai processar e vai passar a fazer parte da sua vida. É isso que Jesus nos ensina. Entende? De uma forma simples. E ele fala que é humilde de coração, por quê? Porque a humildade é a primeira lição daquele que quer evoluir. Ninguém é bonzinho, ninguém é caridoso se não for humilde. E o que é ser humilde? Humildade não é pobreza. Humildade é você se despir dos seus preconceitos, das suas ideias, dos seus paradigmas impostos pela tradição, pelos homens, e estar sem nada para poder então absorver os ensinos do Mestre. É você esvaziar seu coração de mazelas, de vícios, e para que possa penetrar as virtudes, as qualidades espirituais. Então, porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho. E ele vem, querer estar ao nosso lado, nos ensinando esse caminho, não querer, como nós somos curiosos, queremos atalhos, queremos fazer outros caminhos, porque eu sou bom, porque eu sou capaz, eu não preciso de ninguém, e aí a gente vai se complicando perante a lei. E ele diz, e achareis descanso para as vossas almas. Por que ele fala isso? Porque os homens de Cafarnaum era a rota do comércio, era a questão material, era o poder, era a ambição, é o ganho, é o ter diferenças dos outros, mandar. Isso tudo é efêmero, tudo isso é passageiro, porque isso é material. Quando ele fala, achareis descanso para as vossas almas, porque nós haveremos de entender que somos espíritos. E sendo espíritos, ao estarmos no plano físico, estamos aqui de passagem, estamos aqui para cumprir um roteiro que nós elaboramos antes de encarnar. Então a gente vê a necessidade de crescer, mas muitos erros, muitas coisas do passado precisam ser corrigidas, e é como uma âncora que nos impede avançar. Então a gente programa uma existência, e naquela existência tudo que será necessário para o cumprimento daquele projeto existencial, Deus vai prover. O supérfluo não. É que nós às vezes confundimos o que é necessário e o que é supérfluo. Então a gente acha que, tem o celular, o último tipo, olha, ele faz 1000 coisas. Eu não sei fazer uma, duas. Eu, particularmente, eu só uso para WhatsApp e telefone. O resto, tudo que ele faz, eu não sei. E ainda assim, é tão precário o meu conhecimento, que quando alguém precisa falar comigo, eles fazem assim, eles ligam para minha esposa, falei, Elisete, fala para o Wagner ver o WhatsApp, que eu mandei uma mensagem para ele. Aí eu vou lá, é verdade. Ele não é diferente não, tá? E para vocês terem uma ideia, eu vou fazer aqui uma fofoca. No projeto existencial da Cecília, ela queria evoluir, então ela queria aliviar o fardo. Então ela queria carregar um fardo pesado agora para aliviar depois. Aí o que aconteceu?
casou com ele. Olha que coisa! Né, Cecília? Eu sabia. Então tá bom. Então, quando ele fala achareis descanso, porque nós não vamos ter essa vida como está na figura, correr para ganhar, correr para guardar, correr para ter, correr para ser. E depois a gente tem que viver o hoje. O ontem já passou e serve como experiência. O amanhã, quem nos garante? Não é verdade? Então, por que eu vou querer criar recursos, comprar bens e mais bens, para quando eu aposentar, eu ter uma vida tranquila? E aí Jesus conta aquela parábola daquele homem que encheu celeiros e mais celeiros, e agora falou, agora eu vou descansar, não vou fazer mais nada. Naquela noite a morte veio lhe tirar a vida. Então, Jesus vem nos mostrar que somos imortais. Temos que viver o agora. O agora, porque o agora eu vou reparar algum erro lá atrás e vou preparar o futuro melhor. Mas naturalmente, sem aquela ambição, sem aquela correria. E ele finaliza dizendo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mais uma vez, o jugo, que é aquela peça feita de madeira, e é utilizada para unir dois bois. Porém, no sentido figurado, jugo significa o quê? Submissão e obediência. Mas falar hoje em dia essas duas palavras é ofensivo. Já daqui a pouco vem os direitos e mais direito, vem a associação não sei das quantas e vai te enquadrar, vai te punir, vai te excluir. Agora a moda é excluir, né? Eu acho que eu já estou excluído há tanto tempo, porque eu nem, excluído ou não, eu não vejo mesmo o WhatsApp, então para mim não. Mas o que é submissão? A submissão não é você aceitar sem raciocinar, muito pelo contrário. Depois que você faz toda uma reflexão, que você entende que aquilo está correto, não tem por que eu querer inventar coisa diferente. Então, submissão, acatar aquilo que é certo. Submissão, por exemplo, como às vezes eu falo sempre, eu quero nadar no rio, mas eu quero contra a correnteza. Vai conseguir? Eu posso dar uma, duas braçadas. Depois o que vai acontecer? Eu vou estar submisso à lei natural. É mais fácil seguir a correnteza. Cansa menos. Então é isso que é submissão. É você analisar, refletir, ver que aquilo é correto e aceitar. Não querer inventar. E obediência não é diferente. Porque eu quero provar que eu sou melhor, que eu sou diferente, que eu não preciso, né? Simplesmente estarei dificultando a minha existência. E o fardo, no sentido espiritual, é o peso correspondente à nossa escolha, né, Cecília? Certo? Porque eu queria saber se já emagreceu um pouco para aliviar o fardo dela. Para finalizar, essa foto é de uma mitologia grega, porque os gregos, assim como os romanos, tinham muito mitologia, era a forma na época de expressar uma ideia, um conhecimento, uma filosofia na forma de historietas. E o que é essa foto? Aquela pessoa lá, aquele hominho que está carregando a pedra, chama Sísifo. Sísifo, ele era uma pessoa que se achava muito esperta, que ele conseguia ludibriar a todos e com isso prosperar-se. Mas ele chegou a uma ocasião que ele ia morrer, mas ele não queria se dobrar à morte. Então ele tudo fazia para vencer os deuses da morte. Então, por exemplo, o que ele, uma ocasião ele fez? Ele chegou para a esposa dele e falou assim: olha, quando eu morrer, não me enterre. Por quê? Mas
é normal, é a tradição, não enterre. E assim ela fez. Aí ele morreu, ele foi lá para o tribunal dos deuses da morte. E os deuses iam julgá-lo, e ele sabia que ia ser condenado pela forma que ele vivia. Aí ele falou, pera um pouquinho, antes de me julgar, vocês acham digno eu morrer, ser enterrado e ser julgado sem me enterrarem? Minha esposa não teve nem o cuidado de me enterrar. Aí os deuses ficaram condoídos e falaram, então tá bom, volta à vida. E assim ele viveu mais um tempo. E assim ele fazia sempre. Até que chegou um instante que os deuses se cansaram. E chegou para Sísifo e falou assim, pera lá, você até agora quis enganar a todos, mas não vai nos enganar mais. E como castigo, você vai ter a seguinte situação. Você vai pegar um bloco de pedra, como vocês estão vendo, você vai sair do pé de um morro, vai chegar até o alto do morro. Lá chegando, ela vai rolar para baixo. E assim você vai fazer sucessivamente até aprender o certo. O que essa mitologia nos fala? A reencarnação. Enquanto nós não nos corrigirmos, enquanto nós não fizermos o certo, estaremos vindo cada vez mais até aprender. Então vejam como a mitologia, né? Eles têm um significado, mas muito assim, assim de uma forma alegórica, né? Mas é isso que eles queriam dizer. E espero, Cecília, que da próxima vez já seja uma bolinha de gude para você ir e voltar, né? Não essa rocha toda. Gente, então era essa a reflexão que eu queria trazer, do jugo leve, onde Jesus se coloca à nossa disposição e ele fala, vinde a mim todos os que se encontram sobrecarregados e aflitos, vinde a mim aqueles que queiram aprender os tesouros espirituais, vinde a mim aqueles que queiram trabalhar na seara bendita, vinde a mim aquele que quer ouvir outros agir, outros externar seu amor, fazendo a caridade incondicionalmente. Vinde a mim, assim disse e fala Jesus. Muito obrigado a todos.